Fala, minha galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom, professor Lucas Mansueto aqui, eu vou ficar com a matéria de noções de informática para vocês, certo? É com grande satisfação que nós iremos agora, né, iniciar esse conjunto de aulas de informática para a preparação para o seu concurso, né, que o nosso objetivo aqui é a sua aprovação, sem sombra de dúvidas. Então, vamos embora? Vamos lá? Então, ó, galera, preste atenção. Antes de nós entrarmos de fato, falar sobre o sistema operacional Windows, né? O sistema operacional que é mais cobrado em prova de concurso, antes disso você tem que entender alguns conceitos iniciais. Então, bora lá. Ó, conceitos iniciais aqui que nós iremos falar. Então, ó, de início, ó, nós temos esses conceitos básicos. Provavelmente você já deve ter ouvido falar nessas duas palavrinhas aqui, ó, software e hardware. Com certeza você já deve ter ouvido falar. Então veja, o software ele está relacionado com a parte lógica do computador. A parte lógica, ou seja, os programas. Você tem aí um exemplo de um software que você utiliza, o Word, o Excel, o PowerPoint, são softwares, né? Então, software é tudo que é lógico, que está dentro ali da máquina, né? Que corresponde aos programas da sua máquina. Ao passo que o hardware, nós estamos falando na parte física do computador. A parte física, tudo que você pode pegar. Por exemplo, um mouse, um teclado, um pendrive, por exemplo, uma impressora. Isso são dispositivos de hardware, certo? E aí, dentro do software, que é onde nós iremos entrar aqui, onde você vai ver que o sistema operacional é um tipo de software, nós temos o chamado software de sistema e o software aplicativo. São dois tipos de software que nós temos. Então, você já deve ter percebido que o software de sistema ele está relacionado diretamente com um gerenciador de aplicativos. Ou seja, quando eu tenho um sistema operacional operando em uma máquina, esse sistema operacional ele vai ser o gestor de dados, o gestor de informações daquele dispositivo. Aí você pode dizer, professor, precisa ser necessariamente um computador? Não. Um celular, por exemplo, que tenha o Android como seu sistema operacional, ele funciona também como gestor de dados. A diferença é que é uma plataforma diferente. Aqui nós estamos falando de computadores pessoais. E no caso do Android, por exemplo, o iOS, que são sistemas operacionais para celulares, nós estamos falando de dispositivos embarcados, certo? Dispositivo embarcado quer dizer celular, certo? Tablet, esses dispositivos mais, vamos dizer assim, portáteis, beleza? Tranquilo? Então, veja só, software de sistema, nós temos como maior exemplo de software de sistema o sistema operacional, mas existem outros softwares de sistema também. Por exemplo, nós temos o driver. Quando você vai fazer a instalação de uma impressora, o que acontece? O seu sistema, se ele não reconhecer aquela impressora, né, ele vai solicitar que você instale o driver específico dela. O que seria esse driver, né, específico? Seria um software que vai fazer com que a máquina reconheça o que é aquele dispositivo, porque até o momento aquele dispositivo é desconhecido para ela, certo? Então temos aí o exemplo do driver, né? Fora outros também, nós temos outros tipos de software de sistema, né? Nós temos aí ferramentas, por exemplo, de manutenção do Windows, né, que são softwares aí voltados de fato para a manutenção do sistema. Diferente do software aplicativo. O software aplicativo, esse aqui, ele vai servir para que você faça uma funcionalidade, uma função específica. Um exemplo disso, o programa Excel, por exemplo. O Excel ele é um software voltado para planilha de dados. O Word é um processador de texto. O PowerPoint é um software de apresentação de slides. Então, eles têm uma finalidade específica, diferente do sistema operacional, do software de sistema. Beleza? Aí você pode perguntar, professor, e no celular, o WhatsApp é um exemplo de um aplicativo? Sim, mas entenda. Né? Eu sei que hoje em dia tem muito essa confusão, porque algumas pessoas confundem a questão de apps, mas, de fato, tem a mesma ideia. É um aplicativo também, mas entenda que nós estamos falando de computadores pessoais. WhatsApp, Telegram, esses aplicativos, eles são para dispositivos embarcados, celulares. Embora isso aí, em aulas de internet eu posso comentar que você possa utilizar, por exemplo, o Telegram ou o WhatsApp no seu computador, mas aí é uma versão adaptada para isso. Nós temos, por exemplo, o WhatsApp Web, certo? Que ele funciona no seu navegador, mas aí é uma versão adaptada para o sistema. Mas mesmo assim, a versão base ela está no seu dispositivo celular, ok? Então vamos lá, vamos seguindo. Software de sistema, software aplicativo. Agora vamos falar direto sobre o nosso sistema operacional. Ó. Veja só, o sistema operacional ele funciona como uma ponte entre o software e o hardware. Veja,
O sistema operacional ele é a ponte entre o software e o hardware. Aí você vai dizer por que ele é a ponte? Porque ele é o intermédio. Como assim? Para que o sistema operacional, para que o software funcione dentro do hardware, nós precisamos de um intermediador disso, que é o chamado sistema operacional. Porque vamos supor que eu tenho um computador que ele tem, por exemplo, 4 GB de memória RAM, um processador aí de, por exemplo, um processador i3, e ele tem aí um HD de 500 GB. Vamos dar um exemplo de uma configuração bem básica. Quem é que vai fazer a gerência desses dados? Quem é que vai fazer a gerência desses periféricos, desses dispositivos? Vai ser o nosso sistema operacional. Porque para você, para mim, nós usuários leigos, um dispositivo de hardware sem um sistema operacional, ele vai simplesmente ser um dispositivo ligado ali na tomada de energia, só vai estar fazendo isso mesmo. Agora, para que de fato esses dispositivos tenham, vamos dizer, uma alma, vamos chamar assim, o sistema operacional é quem vai de fato dar vida a esses dispositivos, né? Imagine que o hardware é o corpo e o sistema operacional é como se fosse a alma do dispositivo, a consciência, né? Se você não gostar do termo alma, então a consciência, né, do nosso dispositivo, beleza? Ok? Então o sistema operacional ele funciona como uma ponte. E aí o sistema operacional ele é dividido em duas partes. Nós temos o chamado kernel, certo? E temos as chamadas aplicações. Aí você pode perguntar, professor, o que bexiga é kernel? Eu nunca vi esse termo na minha vida. Veja só, kernel significa núcleo, certo? Eu vou puxar aqui, ó, uma setinha para cá. Significa núcleo. Aí você pode perguntar, professor, por que núcleo? Porque o núcleo do sistema operacional, ele é o responsável por fazer todo o gerenciamento de hardware. Lembra do que eu falei, hardware é a parte física? Pronto. O núcleo está relacionado diretamente com as funções de hardware. Então, ou seja, o núcleo é quem gerencia a memória, o núcleo é quem gerencia processador, o núcleo é que vai gerenciar o seu HD, não importa se seja HD ou SSD, certo? O núcleo ele é responsável por isso. As aplicações, que é a camada mais externa, ela vai funcionar como uma interface para o usuário. Ou seja, eu preciso dessa interface para que o usuário possa fazer o uso do dia a dia no nosso sistema operacional. Então, o kernel está relacionado com as funções mais básicas, mais, vamos dizer assim, mais rudimentares, vamos dizer assim, mais basicão. E aí, as aplicações não. Essas aplicações são para, de fato, fazer com que o sistema seja usável para o nosso usuário. Beleza? Ok, galera, tranquilo, né? Sistema operacional, ele é a ponte, nós temos o kernel, que é o núcleo, certo? E temos aqui as aplicações. Eu já vi cair a seguinte questão em prova, ela afirmou o seguinte, é correto afirmar que o sistema operacional, por ser a ponte entre o software e o hardware, o núcleo, o kernel, tem como principal função o gerenciamento de hardware e software? Correto, beleza? Ele pode perguntar também o seguinte, ó, dizer que o kernel é a parte mais importante do sistema operacional. O que é que você acha? Você diria que está certo ou está errado? Está correto também. O kernel ele também pode ser considerado sim a parte fundamental, que sem o kernel você não tem como funcionar. Você até funciona um núcleo sem as aplicações, funciona. Agora, sem o kernel não tem como funcionar, porque você precisa do núcleo. Professor, me dê um exemplo no sistema operacional que funciona sem aplicações. O Linux, por exemplo. Você acha que o Linux foi feito já todo bonitinho, todo desenhadinho, né? Eu acho que a galera lembra do pinguinzinho, né? Você acha que já foi feito daquela forma? Não. O Linux, no início, ele era apenas um núcleo ali. Um sistema ali que os programadores lá ficavam perdendo noite de sono lá fazendo, desenvolvendo. E aí você tem hoje vários sistemas que são embasados no Linux, inclusive o Android, né? Os celulares que têm Android são baseados em Linux. Então, o kernel, o núcleo, ele pode ser aproveitado de várias formas. Então, as aplicações é que vão mudar. Eu posso ter, por exemplo, um Android que eu posso pegar o núcleo dele e adaptar para vários outros segmentos. Um exemplo. Aqueles celulares, aqueles relógios inteligentes, né? O smartwatch, por exemplo. A empresa, por exemplo, a Xiaomi, ela tem vários desses tipos de celular, desse tipo de relógios. Eles possuem sistemas operacionais também. E esses sistemas operacionais, eles pegam o núcleo e colocam aplicações de sistemas diferentes, certo? Beleza, galera? Tranquilo isso aí? Muito bem, ó. Além disso, o que é que nós temos? Nós temos o sistema monousuário e nós temos o sistema multiusuário. Qual a diferença? Um sistema monousuário, se você é um cara bom de português, certo? Provavelmente você já percebeu o que significa mono. Mono é uma coisa só. Então, o sistema monousuário, ele vai apenas executar e permitir um usuário por vez na sua execução. Nas sessões, vamos dizer assim, nas sessões de
de conexão e de logon do sistema operacional. O sistema monousuário ele funciona dessa forma. Professor, me dê um exemplo de um sistema monousuário. O MS-DOS, por exemplo. O MS-DOS era um sistema bem antigão, certo? Que ele funcionava dessa forma, eu tinha que ter um usuário por vez. Multiusuário, hoje em dia os sistemas são praticamente todos multiusuários. Nós temos aí o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10. Eles permitem que você tenha vários usuários por vez. Por exemplo, eu posso ter o usuário fulano, ciclano, beltrano, e eles podem utilizar aquela máquina, certo? De forma aí que eles podem alternar, inclusive, o uso. Tranquilo? Então, sistema monousuário e sistema multiusuário. Além disso, nós temos também o quê? O sistema monotarefa e o sistema multitarefa. Qual a diferença? Mais uma vez, se você já sabe o que é mono, está de boa. Então, monotarefa é aquele sistema que executa uma tarefa por vez. Por exemplo, mais uma vez o MS-DOS, um sistema bem antigo. Professor, eu nunca usei MS-DOS na vida, não se preocupe. Muita gente dessa geração, por exemplo, nunca chegou a usar o MS-DOS. Professor, o senhor já chegou a usar o MS-DOS? Sim, quando era bem novinho eu já cheguei a usar. Era um sistema que para mim era interessante. Enquanto os menininhos de hoje em dia pegam um tablet com um joguinho todo coloridinho e fica brincando, eu pegava o MS-DOS naquela tela preta e ficava lá digitando comando para ver o que acontecia. Então o MS-DOS ele funciona dessa forma. Você vai digitando comandos e as tarefas vão sendo executadas uma a uma. Por isso que é monotarefa. Agora, multitarefa ele está relacionado com alternância de tarefas. Você pode observar que hoje em dia, praticamente, vamos dizer assim, eu não vou dizer todos, certo? Porque não tem como saber se são todos, mas a grande maioria dos sistemas operacionais que temos hoje são multitarefa. Vou dar um exemplo para você. Quando você pega seu celular e abre lá o aplicativo, por exemplo, o WhatsApp, ou abre o aplicativo Telegram, aí depois abre o Spotify, por exemplo, aí depois abre o navegador, o Firefox, o Google Chrome, você está fazendo o quê? Alternância de janelas. Não é verdade? Você tem várias aplicações sendo executadas. Quando você está no seu notebook, por exemplo, aí abre lá o Word, aí depois abre o Google Chrome, o Firefox, aí você fica alternando, fica copiando termos da internet e colocando no Word. Pronto. Isso é uma característica multitarefa também. Certo? Tranquilo aí, ó, monousuário, multiusuário, monotarefa e multitarefa. Professor, o sistema operacional Windows, ele é o quê? Ele é monotarefa ou ele é multitarefa? Responda para mim, o sistema operacional Windows hoje, ele é o quê? Multitarefa. Professor, por que o senhor está dizendo hoje? Porque já houve tempos remotos, né, anos 90, não é tão remoto assim, mas anos 80 por ali, que o sistema era monotarefa. O Windows ele é monousuário ou multiusuário, professor? Multiusuário, ele permite vários usuários por vez, ok? E aí nós temos também as chamadas licenças de software. Veja só, as licenças elas podem ser o seguinte: a licença é como esse software vai ser regido, ou seja, esse software ele é livre ou ele é proprietário? Ele é totalmente gratuito, por exemplo, ou ele exige uma licença? É isso que você tem que perguntar quando você observar o software. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de um software que eu posso usar, que é proprietário. O Word, o Excel, o PowerPoint, eles pertencem ao chamado pacote de suíte de escritório da Microsoft. Aí você pode dizer, mas o Word, o Excel e o PowerPoint são softwares proprietários? Sim, porque a Microsoft ela detém a patente e a licença desse software para uso. Ou seja, a Microsoft ela desenvolveu esses softwares, certo? E eles possuem a licença, a patente para distribuir de acordo com os critérios da empresa. Então, para que você tenha acesso a esses programas, você tem que fazer um contrato, você tem que fazer uma compra desse pacote. Mas você tem, por outro lado, o software livre, que nós temos o exemplo do LibreOffice, né? Eu vou até anotar aqui do lado. Ó. O LibreOffice, se você desconhece o LibreOffice, vou anotar aqui de outra cor. O LibreOffice, ó, se você desconhece, eu recomendo você dar uma olhadinha. LibreOffice. O LibreOffice ele é como se fosse, aliás, não é como se fosse, não, ele é uma plataforma de software similar ao da Microsoft, Word, Excel, PowerPoint, só que gratuito. Você pode usar aplicativos semelhantes ao Excel, PowerPoint e Word no LibreOffice, então não há impedimento aqui. Você pode simplesmente botar LibreOffice lá no Google e baixar o aplicativo, certo? Sem precisar pagar licença nem nada. Então aqui nós temos o exemplo de software livre. E aqui nós temos outro conceito que é importante eu falar para você, que é o boot, viu? Beleza? O boot. Com dois ossos, né? Aí tem um som de o boot. O que é o boot, na verdade? O boot é a inicialização do sistema operacional. Ou seja, para que eu possa iniciar o meu sistema operacional, eu preciso fazer o chamado boot.
Então, todo aquele processo que você tem, a partir do momento que você liga a máquina, aparece uma tela preta bem rápida e depois aparece lá o sistema carregando, isso nós chamamos de processo de inicialização. Esse processo de inicialização, então, ele vai ser chamado de boot. Beleza, galera? Então, ó, aqui nós temos apenas alguns conceitos básicos que é necessário para que você, de fato, compreenda, para depois nós mergulharmos aqui para o assunto de Windows, ok? Então, tá tranquilo, galera? Beleza, de boa? Posso seguir? Então, ó, fica atento aqui o software, diferença de software e hardware, parte lógica, parte física, certo? O sistema operacional ele é a ponte entre o software e o hardware, o kernel ele é o núcleo, a parte mais importante. Nós temos as aplicações de sistema, certo? Que são importantes também, para que o usuário faça uso, para que o sistema tenha vida para o usuário. O sistema ele pode ser monousuário ou multiusuário, já vimos que o Windows ele é multiusuário e multitarefa. As licenças elas podem ser software livre ou software proprietário. Dei o exemplo que a suíte de escritório da Microsoft é um software proprietário, então, além disso, né, dessa forma, o próprio Windows ele também é um software proprietário, certo? E aí dei um exemplo do software livre LibreOffice e nós temos o boot, que é um processo de inicialização. Tranquilo? Beleza? Deu para revisar, né? Pronto, agora ó, chega para esse lado aqui. Muito bem, aqui nós temos o chamado Windows 10. O que é o Windows 10? Veja só, o sistema Windows 10 ele foi desenvolvido ali por volta de 2015, certo? Ali em meados de 2015, salvo engano foi em 2015, certo? O que acontece? O Windows 10 ele vai ser o sucessor do chamado Windows 8, que eu coloquei aqui, ó. Coloquei o Windows 7 e o Windows 8. Eu deixei frisado aqui para vocês que ambos foram descontinuados. Aí você vai dizer, professor, o que significa descontinuado? Significa que a empresa não vai continuar dando suporte a esse sistema. O suporte a esses dois sistemas foi encerrado. O do Windows 7, por exemplo, nesse início de ano no início do ano de 2020, certo? Aqui o momento que eu estou gravando o vídeo é 2020, então no início desse ano de 2020, ou seja, em janeiro, esse software aqui, o Windows 7, o sistema operacional Windows 7, ele foi descontinuado. Ou seja, a Microsoft ela não vai dar mais suporte para o Windows 7. Tranquilo? Então, assim, a Microsoft ela recomenda que se você tem um Windows 7, você faça o chamado upgrade. Upgrade é você colocar um sistema mais novo. Então, no caso do Windows 7, ele foi descontinuado. Aí você vai dizer, professor, mas meu edital que estou fazendo no concurso cobra o Windows 7. Então, meu irmão, estuda para o Windows 7, beleza? Se a prova está lá cobrando, você vai ter que estudar. Ah, professor, mas como é que a prova vai cobrar um sistema que já não funciona mais? Eu também, às vezes, me pergunto por que tem concurso de prefeitura, por exemplo, que ainda cobram o Windows XP. Eu também faço essa pergunta também, cara. Mas aí, quem decide é a banca, né? A banca e lá o órgão decide qual sistema ele quer colocar. Entendeu? Então é o critério, a gente não tem como brigar com isso. Então, se cair no edital lá, mesmo o sistema descontinuado, você vai ter que dar uma olhada nele, certo? Então, vamos lá, o Windows 7 e o Windows 8 também, certo? O Windows 8 ele também foi descontinuado. A diferença é que o Windows 8 ele tem duas versões. Ele tem a versão 8 normal, certo? E tem a 8.1. A 8.1, a Microsoft ela percebeu, né? Ela fez a versão 8, mas a versão 8 inicial ela não trouxe muitos, vamos dizer assim, ela não chegou a ter um desempenho bom no mercado. Os usuários não gostaram, por exemplo, do fato dela ter tirado o menu iniciar, né? O Windows 8 ele não tem um menu iniciar. Aí a Microsoft, depois de muita insistência dos usuários, resolveu lançar o Windows 8.1 com as mudanças que os usuários queriam, que é justamente colocar o menu iniciar, tirar aquela tela inicial gigantesca e botar para a área de trabalho de novo. Então, os usuários eles pediram praticamente quase um retorno para o Windows 7, né? Porque eles já estavam acostumados com aquela tela, com aquele tipo de formatação, com aquela interface gráfica, e aí a Microsoft chegou e mudou, né? E aí, na versão 8.1, a Microsoft resolveu deixar o sistema até 2023. Então, até 2023, a Microsoft ela vai dar suporte ao sistema 8.1. Tranquilo? Professor, e depois disso? Cara, não faça a mínima ideia depois disso que vai acontecer, certo? Se ela vai estender ou se não vai estender. Inclusive, aqui é o chamado suporte estendido. A Microsoft estendeu, ou seja, deu um suporte ali até 2019 e ela resolveu estender para mais 4 anos. Foi isso que a Microsoft fez, certo? Mas aí, o que você tem que ficar atento é essas informações agora. O que vai acontecer depois eu não faço a mínima ideia, certo? Não tem como saber. Mas aí, voltando,
o Windows 7 e o Windows 8. Dito isso, vamos aqui iniciar o nosso Windows 10. O que que nós temos aqui sobre o Windows 10? O Windows 10 ele é um sistema para computadores pessoais. São chamados PCs. Você já ouviu falar no termo PC? Quando o cara diz, eita, meu PC deu pau, né? Aí você, às vezes, se pergunta, o que significa PC? PC são computadores pessoais, é porque vem do inglês, né? Personal Computer, né? Então, você tem aí PC, que são computadores pessoais. Dentro de computadores pessoais, você tem o quê? Você tem um sistema que pode ser utilizado tanto no ambiente doméstico quanto no ambiente empresarial, certo? Não há nenhum problema. Inclusive o Windows 10, certo? Depois eu vou mostrar para vocês as versões que ele tem. Então, uma versão específica para cada tipo de usuário, beleza? Muito bem, nós temos aqui algumas novidades no Windows 10. O Windows 10 ele traz várias novidades em relação aos seus sistemas anteriores, né? Uma delas, que aqui nós podemos destacar, é a Cortana. Professor, o que é a Cortana? A Cortana ela é um agente digital, ela é um assistente do usuário. Vamos dar um exemplo aqui. Com certeza você já utilizou o Google Now, né? O Google Now é aquela mulher do Google que fica lá, até no GPS ela diz, né? Vire à direita, vire à esquerda. Não é assim que funciona quando você vai usar lá o, o GPS lá do Google? Pronto, aquilo ali é o assistente da Google. No caso do Windows, nós temos um assistente também, só que o nome dela é Cortana, beleza? O nome dela é Cortana. Então, ó, lembra aí que o assistente digital é Cortana. Além do assistente digital, que o assistente digital, além de dar essas funcionalidades para você, né? Por exemplo, alertar você de lembretes, ela pode inclusive mostrar notícias para você, pode relembrar algumas atividades como um alerta, tudo isso ela pode fazer, certo? Inclusive até localizar arquivos na sua máquina. Ela funciona também como comando de voz, você não precisa apenas digitar, você pode falar, pegar a Cortana e colocar lá um aplicativo e ela procura, inclusive faz pesquisa no Google, né? E diz até que você pode até ficar conversando aí com ela algumas coisas e ela responde também, ela tem um script para isso, certo? Mas enfim, vamos lá. Nós temos aqui também o Microsoft Edge. Professor, o que é o Microsoft Edge? O Microsoft Edge ele é o novo navegador da Microsoft. Então, ele foi integrado ao Windows 10. O Windows 10 ele tem o Microsoft Edge como seu novo navegador. Então, a Microsoft ela resolveu, vamos dizer assim, descontinuar o Internet Explorer. É o que me parece é que ela percebeu que o Internet Explorer vem dado muitos problemas e aí resolveu descontinuar. Certo? Além do Microsoft Edge, nós temos também o Microsoft Hello. O Microsoft Hello é uma forma de você fazer uma espécie de integração entre o seu celular, certo? E o sistema operacional Windows. Vamos dar um exemplo aqui. Que tipo de integração seria essa? Eu tenho o meu sistema Windows no notebook e tenho o meu celular. Eu posso fazer, por exemplo, desbloqueio utilizando, por exemplo, até mesmo a leitura digital, a leitura de íris. Então, é uma forma de você fazer vamos dizer assim, um desbloqueio da sua tela utilizando esses recursos. Agora, lembrando, não é todo sistema que vai funcionar. Você tem que ter aí o dispositivo que faça a leitura digital, por exemplo, a leitura de íris e essas outras formas de entrada, certo? Muito bem, smartphone, eu falei um pouco de celular, mas uma vantagem aqui do nosso sistema Windows 10 é que o smartphone agora ele tem uma integração. Você tem uma integração com o nosso sistema operacional. Você pode fazer uma sincronização entre o seu celular e o seu sistema Windows 10. Vai dizer, professor, mas só funciona com o Windows Phone? Não, funciona com qualquer sistema que você tenha. Pode ser o Android, pode ser o iOS. Eu digo qualquer desses aqui. Pode ser o Windows Phone, o iOS e o Android. A Microsoft ela permite isso, certo? Outra novidade aqui está relacionada ao Xbox. O Xbox, né, para quem tem videogame, você pode fazer uma integração também com o seu dispositivo Xbox, beleza? Muito bem, temos aqui outra ferramenta chamada bloqueio dinâmico. O bloqueio dinâmico ele é interessante, você pode fazer com que o seu dispositivo, o seu Windows, por exemplo, você integra, você faz a sincronização, a integração com o seu celular, você pode, por exemplo, fazer com que o computador fique bloqueado a partir do momento que você se afastar com o seu celular dele. Aí quando você aproxima o celular, ele vai e funciona, e quando você afasta, ele vai e bloqueia a sua máquina, porque ele entende que o seu dispositivo está longe. É uma ferramenta bastante interessante também o bloqueio dinâmico. É uma chamada opção, uma forma de entrada, né? de autenticação. Se eu pego o celular, afasto do meu notebook, por exemplo, então o notebook ele vai fechar e vai aparecer a tela de bloqueio. Aí quando você aproxima, pronto, aí funciona.
Beleza? Nós temos aqui também a chamada visão de tarefas. O que é a visão de tarefas? No Windows 10, nós podemos ter múltiplas áreas de trabalho. Então, eu posso ter uma área de trabalho e posso até ter 2, 3 ou até várias áreas de trabalho. Ela funciona dessa forma, você tem múltiplas áreas de trabalho. Então, eu posso ter uma área de trabalho só com o Excel aberto, posso ter outra área de trabalho só com aplicativos só com abas, por exemplo, páginas da internet aberto, e posso ter outra área de trabalho com o Word aberto, por exemplo, certo? Beleza? E aqui nós temos o seguinte, ó, o nosso desktop. O que é o desktop, galera? Você já ouviu esse termo desktop? Desktop significa área de trabalho. A área de trabalho do Windows 10, ela possui essas seguintes características. Nós temos os chamados ícones. Ícone é uma representação gráfica, certo? O ícone ele é justamente para você dar um visualzinho para aquele programa, aquele arquivo, certo? O ícone é uma representação gráfica. Nós temos o chamado wallpaper. O que significa wallpaper? Ó, dá uma olhada para cá, cara. Olha só, papel de parede, tá vendo? Ó, o wall é parede, né? Então, ó, papel de parede. O papel de parede é aquele plano de fundo que você modifica lá na sua tela. Certo? Você tem lá na sua área de trabalho, você tem o wallpaper. O wallpaper ele compõe também a área de trabalho. Além disso, nós temos o quê? A nossa barra de tarefas. O que é a barra de tarefas? A barra de tarefas, ela vai ser composta pelo botão iniciar, certo? Lembrando, o botão iniciar ele funciona também no Windows 8, mas no Windows 8, o botão iniciar ele não tem o menu iniciar, ele vai abrir aquela tela metro, aquela tela gigante, certo? Eu vou mostrar isso quando eu for aplicar ali na prática. Você tem também a barra de pesquisa no Windows 10, né? Na barra de tarefa, aquela barrinha de pesquisa. Você tem aqui os aplicativos fixados, né? Ou abertos. E você tem também a chamada área de notificação. Os aplicativos fixados ou abertos, eles ficam no intermédio ali, no meio termo, né? Ele fica no meio termo da barra de tarefa. Não se preocupe que isso eu vou mostrar na prática. E aqui você tem a área de notificação. A área de notificação, ela compõe tanto as notificações que você tem do seu sistema, quanto também eventuais alertas que o seu sistema vai lhe passar. Então, aí é onde você entra a chamada central de ações. Beleza? Então, olha só, galera, só para dar uma passeada rápida aqui, para a gente só finalizar esse raciocínio, ó. O Windows 10, computadores pessoais. Nós temos essas novidades aqui, ó, Cortana, um assistente, o Edge, um novo navegador. O Microsoft Hello aqui, uma forma de você ter um desbloqueio diferente do seu sistema. Eu dei o exemplo da íris, do uso de leitura digital. Você permite sincronização de smartphones. Xbox, nós temos o bloqueio dinâmico, né? O bloqueio dinâmico, quando você afasta o celular de perto, ele bloqueia, né? E quando você aproxima, funciona. Temos aí a visão de tarefas, múltiplas áreas de trabalho que você pode ter. O desktop, que se chama área de trabalho, ele é composto de ícones, papel de parede e a barra de tarefas. Na barra de tarefas, você tem botão iniciar, pesquisa, aplicativos e a área de notificação. Lembrando que o Windows 7 foi descontinuado e o 8 também. Ficou apenas qual? A versão 8.1, que ela vai até 2023. Beleza, minha galerinha? Então, ó, vamos encerrando esse bloco por aqui, mas segura aí que tem mais, beleza?